movimento negro brasileiro seria uma cópia do que acontece nos Estados Unidos? Muita gente diz isso, ainda hoje. E olha que a minha tese está fazendo barulho aí já tem vários anos, né? Está esgotado, eu já disse, como livro, né? Foi vendido tudo e tal. Mas por quê? Eu coloco isso em questão e respondo na minha tese de maneira muito objetiva. Essa afirmação, que é tão comum na imprensa, e eu conheço antropólogos, por exemplo, que publicaram livros exatamente dizendo isso. Posso citar o Antônio Risério. Mas há muita gente aqui no Rio de Janeiro, o Antônio Risério é da Bahia, muita gente aqui no Rio de Janeiro que até muito pouco tempo atrás dizia isso, que o movimento negro brasileiro é cópia do que acontecia nos anos 60 e 70 lá nos Estados Unidos. A minha tese mostra o contrário. Eu respondo essa questão apresentando exemplos de como essa afirmação é falsa. Por exemplo, ainda no início do século XX, eu estou falando ali de final dos anos 20, final dos anos 1920, eu consegui identificar, através da minha pesquisa para o doutorado, um intercâmbio estabelecido entre aquele jornal que eu já falei muito, o Clarim da Alvorada, e o maior jornal da imprensa negra nos Estados Unidos. O Chicago Defender foi criado em 1905, na cidade de Chicago, pelo Robert Abbott, que é um editor negro, que veio do Sul, conseguiu fazer a vida em Chicago, que é mais ao norte, nos Estados Unidos, se torna um homem bem-sucedido, consegue ganhar muito dinheiro e cria esse jornal em 1905. Esse jornal vai se tornar, em alguns anos, o maior jornal da imprensa negra norte-americana. Vai ser um jornal de circulação nacional. Ele saía todo dia, tinha uma edição diária que circulava só na cidade de Chicago, que já era uma grande cidade, e tinha uma edição semanal, que saía aos sábados, e que era nacional, circulava pelo país todo, pelos Estados Unidos como um todo. E nesse intercâmbio, o Chicago Defender mandava seus jornais para o Correia Leite, e o Correia Leite mandava notícias do Brasil através do Clarim da Alvorada lá para o Chicago Defender. Isso se desenvolve porque o Robert Abbott veio ao Brasil em 1923, conheceu as lutas que aconteciam aqui, inclusive uma específica que eu desenvolvo melhor na tese, que foi a luta pela criação do busto da Mãe Negra, em homenagem à Mãe Negra em São Paulo, que se fazia no início dos anos 20. Demorou muito para que esse busto fosse construído. Só o Jânio Quadros, quando foi prefeito, na década de 50, que cria esse busto e tem lá uma homenagem hoje, se eu não me engano, agora eu esqueci onde fica, mas é no centro de São Paulo. Ele cria um concurso só nos anos 50. Mas havia a reivindicação da população negra por essa homenagem, que era feita sempre no dia 28 de setembro. Vocês sabem o que acontece no dia 28 de setembro, em 1871? É demais, né? O negócio de professor de história com data, aí é difícil. É o dia da Lei do Ventre Livre, que antecede a abolição. Então, a Lei do Ventre Livre para a população negra naquele período foi muito importante. Embora a gente saiba que a efetividade foi muito pequena, mas a existência da Lei do Ventre Livre foi vista como uma conquista importante da luta abolicionista, em 1871. Então, no dia 28 de setembro, era celebrada a Mãe Negra. E aí havia toda uma movimentação. O Robert Abbott fica sabendo dessa movimentação, mantém contato principalmente com um padre, que era aqui do Rio de Janeiro, chamado Olímpio, um homem negro, que era muito militante, e que manda notícias para o Robert Abbott, que sempre mandava cartas e tal, perguntando sobre esse monumento, vai construir ou não vai, como é que está a luta aí e tal. E aí o padre Olímpio, que era amigo do Correia Leite e lia o Clarim da Alvorada, resolve manter o Robert Abbott informado lá nos Estados Unidos, mandando não mais cartas, mas o próprio jornal. Então ele pegava o Clarim da Alvorada e enviava por correio para o Robert Abbott lá em Chicago, que por sua vez passou a mandar, porque tinha o endereço do jornal, no próprio jornal, e ele passa a enviar regularmente os jornais do Chicago Defender para o Clarim da Alvorada, em São Paulo. Então esse intercâmbio se estabelece, nos mostrando como as informações circulam, muito mais do que a gente supõe, isso desde lá do início dos anos do século XX. E nesse jornal, o Chicago Defender, que era esse grande jornal, maior da imprensa negra lá nos Estados Unidos, fazendo pesquisa nos arquivos desse jornal, para minha tese de doutorado, eu tive oportunidade, porque na época do governo Lula a gente ganhava bolsa para fazer doutorado de sanduíche fora do Brasil, então fiz em 2007 o doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos.
com bolsa do CNPq e fiz pesquisa nos arquivos. E encontrei nos arquivos do Chicago Defender coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar. Como, por exemplo, esse artigo aqui, de 1935, apresentando a Frente Negra para o público leitor lá dos Estados Unidos, assim, ó. Essa organização, composta exclusivamente por brasileiros negros, tem direcionado suas energias contra a invasão dos direitos civis e constitucionais. Batendo na tecla da solidariedade nacional, ela tem conseguido evidentemente derrotar as forças do preconceito que, por pouco, ameaçaram minar o tradicional espírito do jogo limpo, etc, etc. O texto dessa reportagem continuava dessa mesma reportagem falando assim, ó, a Frente Negra é hoje a organização mais poderosa em todo o Brasil, exercendo uma influência política que mantém afastado todos aqueles que poderiam negar as garantias específicas da Constituição Nacional. A gente sabe que isso não é verdade, não era a mais poderosa, mas na luta política que ele vivia lá nos Estados Unidos, onde não havia, por condições políticas de se criar, por exemplo, uma Frente Negra como essa, havia uma segregação explícita, né? Havia a lei do Jim Crow, havia uma dificuldade imensa, uma segregação evidente, principalmente no Sul, mas também no Norte. Ele via a Frente Negra como uma coisa fantástica, que inspirava a própria possibilidade de construir coisas semelhantes aqui, lá nos Estados Unidos. Então a Frente Negra era uma verdadeira fonte de inspiração, um exemplo a ser seguido na perspectiva do Chicago Defender. Por exemplo, só entre 35 e 37, fazendo a pesquisa nos arquivos, nesses 2 anos eu encontrei 20 reportagens do Chicago Defender, sempre no sábado, que era essa edição de circulação nacional. Então, 20 reportagens no jornal de circulação nacional, falando da Frente Negra, como, por exemplo, essa aqui, que é de março de 36, que tinha esse título, Políticos Brasileiros Buscam o Apoio da Frente Negra, que vai dizer como se aproximavam as eleições e os associados à Frente Negra, de acordo com fontes autênticas, vão muito além dos 40 mil, com novos membros associados diariamente. Com sua solidez, essa organização representa hoje uma das forças mais poderosas a serem consideradas no Brasil. Olha só, tem aqui a reportagem, Políticos Brasileiros Buscam Apoio. Essa é de 37. E essa aqui que me parece muito emblemática. É o prédio da Frente Negra, é o Black Front Meeting Place, o lugar onde a Frente Negra se reunia. E é uma reportagem ainda de 35 que diz aqui, o prédio oficial da Frente Negra em São Paulo, onde essa grande organização recentemente sediou um congresso interseccional. Mas essa aqui é que mais me chama a atenção. Quando eu achei essa reportagem, eu fiquei realmente muito feliz, assim, de ter achado uma coisa que eu não imaginava que pudesse achar. Eu já vinha encontrando reportagens falando da Frente Negra, da importância da Frente Negra, mas essa matéria, vocês observem, que é a headline, né, que é a manchete. Aqui é o Chicago Defender, jornal de circulação nacional, com 24 páginas, era um jornal bem grande, publicado no iniciozinho, 11 de janeiro de 36. E o que diz esse título? Só para contextualizar. Historicamente, nos Estados Unidos, hoje a gente fala muito em black people, black movement, black power, black is beautiful. Isso é uma característica dos anos 60. Até mais ou menos os anos 50, para se referir à população negra, se usava muito negro, que é negro, se usava muito people of color, ou men of color, homem de cor, como se dizia aqui no Brasil no século XIX, homem da raça, porque essa ideia de quem tinha raça eram os negros, porque o branco é o universal, o branco não tem raça, o branco não tem cor, o branco é o homem. E os outros têm raça. Então essa ideia do homem de raça, homem de cor, era muito comum. Uma forma de subverter isso é a luta política pelo poder negro, que aí vai dar título ao Black Power, e vai fazer com que nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 60 e 70, as pessoas parassem de dizer men of color, men of the race, e passem a usar mais o black, para afirmação da cor, né, da característica fenotípica. Nós somos o poder negro, e o negro é bonito, black's beautiful, e por aí vai. Uma ação afirmativa, é isso, black's beautiful é muito famoso, né? Principalmente no movimento soul, isso vai ganhar força no Brasil, no mundo todo, né? Então esse black se torna
mais utilizado pela população negra só nos anos 60. Era utilizado antes, mas muito menos do que a partir dos anos 60. E aqui o que está dizendo essa matéria? Grupo de negros americanos segue exemplo do Brasil. Segue exemplo do Brasil. Vou falar de novo. Segue exemplo do Brasil. Não é muito interessante? No maior jornal da imprensa negra brasileira, e apresenta os planos da Frente Negra Norte-Americana para o ano de 36. Olha só, e ainda na página 24 tem uma outra reportagem falando que os porto-riquenhos, que os negros de Porto Rico, também tinham criado uma frente negra e diziam no próprio jornal que essa frente negra de Porto Rico foi inspirada no sucesso alcançado pela frente negra no Brasil. E como o movimento negro que se organiza aqui no Brasil, na luta política, também acaba servindo de inspiração, de fonte de inspiração para a luta política, para a organização da população negra por direitos civis, nos Estados Unidos e na diáspora como um todo, muito antes dos Panteras Negras, muito antes do Malcolm X, do Martin Luther King, que vão se tornar referências fundamentais também, no momento posterior, para a luta que se realizava aqui no Brasil. Todo mundo conhece o Martin Luther King, todo mundo conhece o Malcolm X, e a sua atuação emblemática nos anos 60, fundamentalmente, vão ser também referências para a luta que vai se constituir aqui no Brasil em meio à ditadura militar, a ditadura civil-militar que existia aqui desde o ano de 1964. Então, há uma circulação de referenciais, e essa é a minha tese. É uma circulação de referenciais na luta contra o racismo, historicamente na diáspora. Então, o Brasil já recebeu muita influência dos Estados Unidos? Sim, recebeu muito. Malcolm X, Black Panther, Luther King e tantas outras coisas que aconteceram nos Estados Unidos, que influenciaram o movimento negro aqui no Brasil, principalmente nos anos 60, 70. Mas o Brasil também já forneceu referenciais e inspiração para a luta contra o racismo, seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares da diáspora, como em Porto Rico. Durante a pesquisa eu encontrei também menções super positivas, assim, inspiradoras sobre a Frente Negra em jornais de Angola, em jornais de Moçambique. Ou seja, era uma força política no Brasil e, ao mesmo tempo, era uma organização que inspirava a luta por direitos civis e sociais da população negra na diáspora, inclusive na própria África, a partir desses jornais lá de Angola e de Moçambique. Na verdade, essas referências eu encontrei numa dissertação de mestrado de um aluno que eu participei da banca, muito bacana, do Rael, lá da UF, e aí ele encontra esses jornais de Moçambique e de Angola, mencionando, apresentando a Frente Negra de maneira muito positiva, como uma inspiração. Então isso me parece muito importante de dizer, né, que, na verdade, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, o movimento negro brasileiro seria uma cópia em menores proporções do que acontece nos Estados Unidos? De forma alguma, né? O que, a meu ver, e é isso que eu defendo na tese, e já disse e vou dizer mais uma vez, é a circulação de referenciais na luta contra o racismo na diáspora, que influencia, que inspira a produção de diversas estratégias, diversas formas de luta que vão acontecer na diáspora como um todo. E nesse processo de circulação de referenciais, o Brasil também produziu, o movimento negro brasileiro também produziu e inspirou outras ações, outras estratégias criadas pelo mundo afora, inclusive nesse grande lugar de poder que é os Estados Unidos. Hoje é uma potência econômica, militar. E o que é muito interessante, aqui no Brasil a gente quase não conhece a Frente Negra, não se estuda essas histórias, mas lá nos Estados Unidos era uma força política vista, inclusive, de maneira, a meu ver, exagerada, como uma das forças políticas mais poderosas do país. Vocês verem como a gente precisa estudar a história, como a história é tão importante. Hoje de manhã eu recebi a mensagem de um amigo de infância, lá da comunidade onde eu fui criado, me dizendo que a gente tem que parar com esse negócio porque no Brasil nunca houve ditadura. Como a gente precisa estudar a história, não é? Mais do que nunca, porque não está fácil, não está fácil. E essa é a matéria falando lá dos porto-riquenhos que organizaram essa Frente Negra militante. Então a gente recebeu influências no Brasil, muitas influências. Por exemplo, o movimento da negritude, negritude em francês, né, que se desenvolve
no início do século XX, o panafricanismo, que ainda é do final do século XIX. Você tem as lutas por independência nos países africanos, textos de revolucionários negros africanos, como o Fanon, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, entre outros, circulavam aqui no Brasil com muita força. E eu sou um exemplo disso. Quem achou meu nome bonito, é um nome bonito mesmo, Amílcar, é uma homenagem do meu pai ao Amílcar Cabral, que é esse grande teórico revolucionário, um dos principais líderes, eu não vou dizer líder africano, um dos principais líderes do mundo no século XX, uma pessoa reconhecida tanto no bloco capitalista quanto no bloco socialista em meio à Guerra Fria, o que é raríssimo. Só um exemplo, o Amílcar Cabral, em 72, em outubro de 72, vai aos Estados Unidos para representar os movimentos africanos revolucionários na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Chega lá e recebe uma homenagem de uma grande universidade norte-americana. Ele recebe o título de doutor honoris causa, que é a maior honraria da universidade, e ele se torna doutor honoris causa por uma grande universidade norte-americana, em outubro de 72. Em dezembro ele vai a Moscou e recebe a mesma honraria da Universidade de Moscou. Ou seja, em meio à Guerra Fria, ele, eu não conheço outro caso como esse, é nomeado doutor honoris causa, recebe essa honra máxima da universidade nos Estados Unidos e na União Soviética, em meio à bipolaridade. Então, esse grande líder internacional da Guiné-Bissau, pai da nacionalidade cabo-verdiana e na Guiné-Bissau, segundo muitos, era uma liderança muito forte, que é assassinada em janeiro de 73. E aí o meu pai era um grande admirador do Amílcar Cabral, lia muito as coisas do Amílcar Cabral, e me dá essa responsabilidade, quando eu nasci, prestando essa homenagem e me tornando, tendo essa responsabilidade de ser também Amílcar. O que não é fácil, mas eu estou na luta aí tentando não vacilar, Não... Então, você encontra na internet os PDFs. Eu recomendo muito fortemente que vocês leiam Unidade e Luta. Unidade e Luta, do Amílcar Cabral. É um livro fundamental. Para mim foi fundamental, assim, para eu entender uma série de coisas que são importantes na minha atuação como intelectual, como professor e também como cidadão, cidadão no Brasil. Unidade e Luta, Amílcar Cabral, vale muito a pena. E também as lutas pelos direitos civis, como eu já disse lá nos Estados Unidos, que vão influenciar a constituição da luta do movimento negro aqui no Brasil. Então, eu ouso dizer aí que o movimento negro é um dos movimentos sociais mais bem-sucedidos na recente democracia brasileira. A gente ainda tem democracia, eu posso dizer isso, pelo menos na luta, E nessa luta política aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, o movimento negro é um dos movimentos sociais mais bem-sucedidos. E eu trago alguns exemplos nesse sentido. Enfim, eu poderia contar muitas histórias, como meu tempo já está acabando, e o outro professor já chegou? Então, beleza, então eu vou liberar o microfone para o nosso amigo. Eu vou, infelizmente, como eu já disse, ter que me ausentar, mas esse é um dos cartazes mais emblemáticos, a meu ver. Por quê? É um cartaz chamando para o evento que aconteceria em novembro de 78, lá na Bahia, lá na Avenida 7 de Setembro, que era o segundo congresso do Movimento Negro Unificado. Então, há lá uma determinação legal na Lei de Segurança Nacional impedindo que o debate sobre racismo fosse feito no Brasil, porque o Brasil se apresentava internacionalmente como uma democracia racial. Essa era uma questão de identidade nacional para a construção de identidade nacional que se buscava no período da ditadura de 1964. Então, essa questão é uma questão muito sensível, muito importante, e o movimento negro já denunciava que essa democracia racial não existia no Brasil, que a gente precisava construir uma autêntica democracia racial, uma verdadeira democracia racial. E para que isso fosse possível, uma das coisas que o movimento negro buscava naquele momento era exatamente isso aqui, Está escrito na Carta de Princípios do Movimento Negro Unificado de 1978, que é isso aqui, pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Não há, na perspectiva do movimento negro e de muitos autores, inclusive franceses, como Jacques Legoff, que é um historiador muito conhecido,
ele vai dizer que não há identidade social construída sem memória. A memória e a história, que se complementam, que se articulam, são fundamentais para a construção das identidades. E não há uma atuação cidadã, de fato, participação no jogo político, interessado, sem uma identidade produzida positivamente sobre si próprio e sobre os seus. Então, enquanto não houver uma reavaliação do papel da população negra na formação da sociedade brasileira, as memórias das lutas, das formas de resistência, as histórias da população negra, da experiência de ser negro no Brasil, enquanto isso não chegar, de fato, no ensino, na educação como um todo, dificilmente a gente vai possibilitar a construção de identidades positivas. E sem identidades positivas, numa luta política, numa cidadania, de fato, numa sociedade plural e desigual como a brasileira. Era a inclusão do negro no nacional. O que era o nacional? O nacional era uma... Eu podia ter dado uma aula sobre isso, foi a aula que eu dei lá no curso. O nacional que se buscava no final do 19, no início da República, era europeu. O Brasil se buscava embranquecido e financiou. A primeira grande política pública no Brasil foi o embranquecimento da sociedade brasileira. Milhões de pessoas foram trazidas e subsidiadas com recursos dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, para embranquecer a sociedade brasileira. Isso se dá na educação, isso se dá na saúde. Enfim, a ideia do nacional era se tornar europeu. E a Frente Negra disputa isso, luta contra isso. E ali se afirma nacional. Nós estamos aqui há 400 anos construindo esse país. Nós somos brasileiros, nós não somos africanos. A gente está aqui há 400 anos, são tantas gerações construindo. Então, tinha uma perspectiva muito conservadora e muito nacionalista, se afirmando como brasileira, no sentido de disputar essa ideia de nação que se constituía em meio a uma perspectiva que tinha as teorias raciais europeias e estadunidenses como fundamentais, que informavam essas elites brasileiras de que a população negra seria inferior. E aí buscava-se o apagamento. Havia teorias de grandes cientistas que diziam que em 2012 o Brasil seria europeu, seria branco. Então é nesse contexto que se cria uma frente negra brasileira, nacionalista e tal. Eles nunca foram panafricanistas, nunca tiveram essa perspectiva. Não conheço bem a Frente Favela Brasil, então é difícil fazer essa ponte. Mas eu quis dizer eu não sei como seria, outra perspectiva. Como seria um Partido Negro brasileiro hoje, eu realmente não sei. Eu não trabalho com si, eu não trabalho com elucubrações que fujam às fontes. Essa é a minha prerrogativa como cientista, né? A ciência que eu faço, ela busca evidências materializadas no passado para a construção de interpretações sobre o que foi a história. Na busca dessas evidências, você encontra uma série de documentações. Eu posso te dar, inclusive, uma indicação bibliográfica, se você quiser conhecer esse processo. Um dos livros mais bacanas que eu conheço, eu não vou indicar minha tese não, viu? Você pode pegar o Gerry Dávila, o Diploma de Brancura, que é um livro clássico que trata desse processo de embranquecimento cultural que é buscado como política pública no Brasil. A gente olha para a história para pensar, inclusive, em possibilidades de lidar com o presente e buscar um futuro melhor. Então, a gente precisa conhecer os processos históricos com seriedade. Assim, isso é muito importante, eu tenho falado isso o tempo todo para os meus alunos. A gente precisa analisar as fontes, interpretar as fontes com seriedade, com qualidade, com atenção à teoria, à metodologia científica que nós aprendemos no curso de História. Todo mundo que é formado em História aqui sabe bem o que eu estou dizendo. Para a gente não criar ilações, para a gente não criar... A gente tem seriedade e compromisso com a verdade. E é isso, a partir desses processos históricos que a gente analisa, se debruçando sobre as fontes. Então, esses diálogos com a história, da importância da história, das memórias, né, das histórias, para que essa nova força política que se constitui no âmbito do espaço de poder, que é o espaço de produção de conhecimento no Brasil, esses coletivos negros se fortaleçam conhecendo essa história e projetando possibilidades de ação, estratégias, para possibilidades como a que você menciona. Até mesmo conhecendo novos autores, autores negros. Exatamente. E se fortalecendo para encarar não só uma luta política evidente, mas também a produção de conhecimento com qualidade, com seriedade, com compromisso com a verdade, com compromisso político com o que se aprende aqui na universidade, que é a ciência. Então, isso é muito importante para qualificar a luta que a gente precisa realizar
na sociedade. A gente precisa produzir conhecimento de qualidade para disputar espaços que são muito importantes, não só na educação, mas na sociedade como um todo. Não dá para a gente ficar por aí ouvindo que não houve ditadura.